Gere uma classe Apex usando WSDL. Trabalho preparatório garante que os sites remotos da primeira unidade estão configurados. Então, se você não configurou, a gente tem um vídeo de no máximo 2 minutos configurando. Isso é importante para essa aula, beleza? Bom, vamos lá. Então, gere uma classe usando este arquivo. A gente pode clicar que ele vai baixar. A gente pode entrar aqui na nossa org e vir em configuração. Aqui em configuração, a gente pode digitar Apex. Aqui, a gente vai entrar em gerar do WSDL. O arquivo a gente vai colocar aqui aquele que a gente baixou. E podemos clicar em analisar WSDL. Bom, ele gera esse nome, só que o desafio pede o seguinte. Ele pede para a gente trocar o nome que ele passa para a gente para Park Service, beleza? Isso é importante, senão o desafio vai dar errado. Então a gente pode selecionar tudo e dar um Ctrl V. E colocar gerar código do Apex. Muito bem, ele gerou duas classes aqui. Agora a gente pode vir aqui em configuração e Developer Console. Vamos seguir o desafio. Então ele pede para a gente criar uma classe chamada Park Locator. A classe precisa ter um método country que usa a classe Park Service, que foi uma das classes que o arquivo WSDL gerou. O método precisa retornar uma matriz de nomes de parques disponíveis para um determinado país passado para o serviço web, como Alemanha, Índia, Japão e Estados Unidos. Aqui no Developer Console a gente vai vir em Arquivo, New e Apex Class. A gente pode colar aqui o nome da classe. Vamos criar aqui o nosso método. Então ele vai ser público, ele vai ser estático e ele pede para a gente retornar uma matriz de países. Isso é uma string, beleza? Então vai ser uma string e a gente pode colocar um array. Isso quer dizer que é uma matriz de strings, nesse caso, né? Poderia aqui ser uma lista, mas vamos seguir como desafio ele pede para ser uma matriz. Então aqui a gente pode colocar o nome que é country, que ele passa aqui no desafio. E ele fala que a gente vai ter que passar alguma coisa lá para a classe que vai consultar um nome de um país. Então aqui a gente vai ter que informar, por exemplo, nome país. O que vai ter dentro desse método? Vamos vir aqui em arquivo, open, e procurar uma das classes que foi gerada, que é a Park Service. Aquele arquivo que a gente importou, ele gera essa classe aqui. Não dá para explicar com detalhes o que quer dizer. Se você quiser mesmo que a gente explique, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo exclusivo para esse tipo de arquivo, ou melhor, consultas SOAP. Mas o método que faz a consulta é esse byCountry aqui, que está dentro dessa classe, que está dentro de Park Service. Como que a gente chama esse pessoal? A gente pode copiar o nome Park Service. E agora a gente vai copiar o nome da classe, que é esse daqui. Parks Import. A gente vai dar um ponto e colocar aqui. O nome da variável, vamos colocar, por exemplo, pk. Igual a new. E copia, porque está aqui no começo. Park Service e o nome da subclasse. Bom, a gente vai chamar, lembrando, o byCountry, que ele recebe um argumento, que é o país. Bom, aqui na nossa classe, a gente pode puxar o nome da variável, que é pk. Ponto. Inclusive, ele já até lista aqui as coisas que a gente pode chamar. Então, dentro da classe que faz a consulta, tem alguns atributos. O que importa para a gente é o método, que é byCountry. A gente tem que passar um argumento que vai ser o nome país. Aqui a gente pode salvar já. Bom, ele deu um erro aqui porque o método ele exige que a gente retorne. E olha que legal. O método que a gente está chamando para fazer a consulta, ele também retorna uma coisa, que é uma matriz de string. E aqui também a gente está retornando isso. Então, é só a gente dar um return aqui no começo da nossa chamada, beleza? Podemos salvar agora. Agora que está salvo, vamos continuar o desafio. Cria uma classe de teste, que ele pede para a gente colocar Park Locator teste, e depois ele pede para a gente criar uma mock, uma classe mock, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma classe mock, e vamos dar uma rápida explicação do porquê. Uma consulta dentro do Salesforce, quando a gente está testando ela, quando a gente cria uma classe de teste, ele de fato não realiza uma consulta. Então, a gente cria uma classe que é o nosso mock, ou seja, a gente vai criar uma classe contendo informações simulando um retorno de uma consulta. Então, ele pede para a gente criar o nome dessa classe sendo Park Service Mock. Então, vamos criar ela primeiro, depois a gente faz a classe de teste. Então, a gente pode vir em Arquivo, New, Apex Class, colamos o nome aqui. Aqui no desafio, a gente pode subir um pouquinho. Ele vai ter aqui, ó, como especificar uma resposta simulada para callouts. Se a gente descer, ele vai ter um código aqui, que é o mock, beleza? A gente pode copiar, a gente vai fazer algumas alterações, só que a base, ela é essencial para a gente. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl V, e mudar o nome da classe aqui, ó. Que é o nome que está lá na trilha, a gente vai mudar para o desafio, que é Park Service Mock.
Então, muita coisa que a gente vai manter. Ele está implementando uma interface, ele tem esses parâmetros no método que não dá para explicar agora. Realmente, isso é um vídeo muito longo. Na verdade, a gente pode fazer isso em várias aulas. Mas um vídeo de Trailhead não é necessário explicar. Bom, a gente vai apagar algumas coisas aqui, como comentário. E vamos só formatar o texto aqui para ficar tudo na mesma linha. Muito bem, a gente vai fazer algumas alterações nessas 3 linhas aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente vai trocar o nome da classe que está fazendo a consulta, né? Que ao invés de ser Calculator Service, vai ser o nosso Park Service. Bom, quem que vai ser a nossa classe aqui usada para receber a resposta? Vai ser esse ByEncounterResponse. Então a gente pode copiar ela e colocar aqui. Bom, a explicação de como funciona isso aqui também é um assunto um pouquinho profundo. Então vamos só montar os dados de retorno. Onde que a gente vai colocar? Aqui, ao invés de ser 3.0, a gente vai colocar o que o desafio pede pra gente. Então, se a gente voltar aqui, ó, o método precisa retornar uma matriz de nomes parques, de parques disponíveis para um determinado país passado pelo serviço web, como Alemanha, Índia, Japão e Estados Unidos. Vamos copiar esses 4 nomes e vamos colocar aqui. Só que como eles são uma lista de nomes, a gente pode fazer o seguinte, new list de string. E a gente vai colocar os países aqui. Então, vamos só englobá-los em strings, né, em aspas. Vamos tirar o e colocar uma vírgula no lugar. Muito bem. Dessa forma, a gente pode salvar. Beleza, o nosso mock, os nossos dados de simulação de retorno já estão prontos, beleza? Agora a gente vai vir em arquivo, new, Apex Class, e vamos criar nossa classe de teste. Então, Park Locator Teste. Ok. Bom, com a nossa classe de teste criada, vamos colocar as anotações. Então, isTeste. Vamos criar um método aqui para testar. Vamos colocar public static void. O método, a gente pode colocar aquele da nossa classe, né? Que é country. E no final, teste. Bom, o que vamos fazer aqui dentro? A primeira linha mais importante, a gente pode encontrar aqui no próprio desafio, na própria trilha. Vou procurar aqui por teste. Deixa eu ver. Aqui. Bom, essa linha aqui, ela é muito importante. Tá? A gente pode copiar ela e jogar aqui. A gente só vai ter que fazer uma alteração que é nessa classe, que ele está importando uma da trilha. A gente vai pegar a nossa mock, que é Park Service Mock. Basicamente, esse comando ele está dizendo o seguinte. No momento que a nossa classe for fazer a consulta de fato, ele não vai fazer e vai usar a nossa classe, que é de mock dos dados, para implementar basicamente os nossos dados de retorno. Se a gente não colocar essa linha, no momento que ele for bater na consulta, ele de fato vai tentar fazer a consulta e vai dar um erro, porque ele vai falar que a classe de teste não pode fazer callout. Beleza? Então, esse comando ele está falando, olha, não faz consulta, usa essa classe de mock. Então, vamos chamar a nossa classe, o método que faz a consulta, que é, a gente pode entrar aqui, parkLocator.country, e ele espera o nome de país, a gente pode passar qualquer coisa aqui, tá? Colocar Brasil. Para ver se o retorno está funcionando certinho, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar uma lista aqui de strings. Vai colocar países no list de string. Bom, aqui o que a gente vai colocar? Os mesmos dados que a gente colocou no nosso mock, que é Alemanha, Índia, Japão e Estados Unidos. Tá? E a gente vai dar um system.assert equals. Bom, lembrando que o nosso método, ele retorna o que? Uma matriz, tá? Só para recordar aqui, ó, ele retorna essa matriz. Uma matriz dá para a gente retornar também, dá para a gente receber esse valor sendo uma lista. Aqui não tem diferença. Então, a gente pode colocar uma variável sendo países retornados, tá? E aqui nesse assert equals, a gente vai colocar países retornados e o países, tá? Esse assert equals, ele valida se um valor é igual ao outro. Se tiver diferente, quer dizer que alguma coisa que a gente fez está errado. Se ele estiver retornando certinho, ele vai nos trazer essas informações no nosso mock e a gente vai bater com esses valores aqui, tá? Isso é uma maneira boa para você testar se de fato a sua consulta está batendo certo. Quer dizer, claro, não dá para a gente testar de fato a consulta ela funciona, mas dá para ver se o retorno ele está de acordo, ele está funcionando, beleza? Se até o momento de fazer a chamada está congruente. Então a gente pode salvar essa classe de teste. Bom, falta só mais uma coisa aqui. Ele funcionou, mas falta aquela anotação de isTeste em cima do método. Agora a gente pode salvar.
Muito bem. Se a gente voltar no desafio, ele vai pedir para a gente rodar dando run all, tá? Então a gente vem aqui em teste, run all. Vamos vir aqui em testes, se ele está executando. Se a gente entrar aqui em logs, ele está executando todas as classes, porque como é uma org que eu já fiz outras classes de teste, ele roda tudo mesmo. Se a gente entrar aqui na nossa classe, 100%. Se a gente entrar aqui na nossa classe que faz a consulta, né, que o WSDL gerou, 100% também. Então a gente pode vir aqui e validar o desafio. Bom, ele trouxe para mim que foi concluído porque eu tive que regravar essa aula, mas a última trilha que ele cria um serviço a gente também tem aqui. Eu sei que você deve ter alguma dúvida porque esse assunto ele é bastante complexo, mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente cria vídeo exclusivo para isso. Até a próxima.